Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao terceiro vídeo da série Marido de Médica. No primeiro vídeo eu falei como que eu reagi à decisão da Thaís de voltar a estudar, de voltar a prestar vestibular para, enfim, correr atrás dos sonhos dela, né? Resumindo muito, é claro que ela teve meu apoio, mas se você quiser ver os detalhes, eu vou deixar um card aqui para você ver o vídeo e acompanhar essa série toda. No segundo vídeo eu falei sobre a maneira como a Thaís estudava, então eu percebi ali que tinha algumas coisas bem diferentes assim do que ela tinha feito nos outros anos que ela não tinha sido aprovada, então também vale a pena conferir e eu vou deixar o card aqui para você assistir, tá bom? Nesse vídeo eu vou falar sobre o processo de mudança, como que foi para mim, que eu tive que largar o meu emprego para vir para Rio Preto para ficar junto com a Thaís e como que foram esses dias entre o resultado e a gente decidir vir para Rio Preto. Na verdade, desde o começo eu já estava disposto a largar meu emprego e o apartamento que a gente tinha juntos lá em São Paulo para morar junto com ela durante a graduação, então isso era uma coisa que já estava decidida desde o final de 2013, quando eu falei com ela que ela deveria tentar voltar a prestar o vestibular, já que era uma coisa tão importante na vida dela. Quando saíram os resultados, o primeiro resultado que saiu foi uma aprovação na Santa Casa, que era uma faculdade paga lá na capital paulista. Claro que assim, a gente ficou muito feliz, inclusive, como o vestibular é junto da FUVEST, no dia que saiu o resultado da aprovação, eu achei que tivesse sido na USP, e aí eu gritei no ouvido da Thaís, ela ficou doida, ela falou, meu, não é USP, não, eu não passei na USP, eu passei na Santa Casa, a Santa Casa é paga, a gente vai precisar dar um jeito nisso. Eu falei, meu, a gente dá um jeito, eu fiquei feliz do mesmo jeito. Claro que a gente deveria analisar também o impacto financeiro disso por causa do alto valor do curso da Faculdade de Medicina, né? Mesmo a Santa Casa sendo uma das mais baratas na época. Mas a gente falou, meu, você já tem uma aprovação, eu já fiquei super feliz. Ela também, apesar do primeiro choque dela de não ter ficado tão feliz assim porque ela queria passar na USP e não na Santa Casa, mas depois que passaram alguns dias, a ficha foi caindo e ela falou, meu, nunca tinha conseguido uma aprovação na Faculdade de Medicina, já sei que eu sou capaz. Ela conquistou uma confiança muito grande em relação a isso. Em paralelo com o resultado da Santa Casa, a gente também recebeu a notícia, por conta, né, do sistema de aprovação do Enem na época, que ela tinha nota suficiente para prestar a UFF, a Universidade Federal Fluminense. Então a gente já estava aí com duas opções para a gente poder pensar, mas ainda não eram as opções principais que ela queria. Naquele momento, chegou a cogitar, falar, não vamos conseguir pagar uma faculdade particular e também não estamos dispostos a mudar para o Rio de Janeiro, porque confesso que na época a gente estava bem preocupado com a questão da violência no estado, na capital carioca, então a gente estava deixando ainda como um plano B. Só que no dia que a gente foi fazer a matrícula da Santa Casa, a gente fez uma vaquinha para poder pagar a matrícula, a gente meio que falou assim, meu, nem que seja para você entrar, garantir a matrícula e depois a gente resolve essas mensalidades na justiça, paga depois de formado, não sei, a gente dá um jeito. Mas eu queria muito que ela já começasse a cursar medicina naquele ano. Só que mal a gente sabia que naquele momento não era possível conseguir um financiamento do FIES por conta da primeira graduação da Thaís. Só que no mesmo dia que a gente recebeu essa notícia, que a gente estava lá na Santa Casa, já tinha feito o tour pela Santa Casa, que é um lugar muito bonito, assim, parece, eu lembro que na época eu falei que parecia Hogwarts do Harry Potter, sabe? Achei muito legal lá. Nesse mesmo dia saiu o resultado da aprovação da FAMERP. E aí a gente foi pesquisar, né? Rio Preto, FAMERP, como é que é, onde que é, qual que é a distância e tudo mais. O que a gente fez nesse dia? Isso era uma quarta-feira. Eu lembro que a gente tava fazendo a matrícula da Santa Casa. E eu lembro que a Thaís falou, meu, é muito longe, 450 quilômetros de distância. Eu não sei se eu quero ir, não sei se eu quero ficar longe da minha família. Eu já fiquei longe em outros momentos por causa do cursinho, quando ela estudou em Ribeirão, enfim, a gente tinha que decidir isso. E aí o que eu falei com ela foi, vamos pra Rio Preto, a gente conhece a faculdade, e aí lá na frente, se você achar que, meu, valeu a pena, viajou, é longe mesmo, não vamos fazer, vamos voltar mais um ano de cursinho, vamos fazer mais um ano de cursinho, a gente resolve, mas eu acho que você tem que ir lá pra conhecer, pra entender se faz ou não sentido abrir mão dessa vaga nesse ano. E aí o que a gente acabou fazendo, na verdade, a gente foi de São Paulo para Ribeirão na quinta-feira, para casa dos tios da Thaís, né, pro tio dela que é médico, e fomos conversar com ele ficou super feliz da aprovação, falou, meu, Rio Preto é uma cidade ótima, ele conhecia ótimos médicos que foram formados aqui na FAMERP, ele já deu a opinião dele, meu, tem que ir para Rio Preto, a gente não tinha como saber qual que seria o desenrolar do vestibular do próximo ano, caso ela voltasse a tentar prestar medicina novamente, né,
né, em 2014, e a gente falou assim, não, então tá, amanhã cedinho, na sexta-feira, a gente vai para Rio Preto e a gente vai conhecer e vai ver, já levamos todos os documentos para fazer a matrícula, claro. Nós já tínhamos um apartamento aqui em vista e aí a gente foi para a faculdade especificamente para fazer o processo de matrícula. Ela passou na terceira chamada, conhecemos a faculdade, fomos apresentados a ela. A Thaís, inclusive, já falou sobre isso aqui num outro vídeo no canal. O ponto é que ela optou por fazer a matrícula e não desperdiçar essa chance de prestar medicina aqui na FAMERG. Claro que, olhando para trás, a gente não se arrepende porque realmente a gente não tem como saber qual que seria o impacto de uma decisão, por exemplo, de voltar para o cursinho e falar, meu, não passei nas faculdades que eu gostaria, então por isso eu vou voltar para o cursinho. Eu, particularmente falando, eu acredito que no momento da inscrição da matrícula, quando você já se matricula numa faculdade de 450 km de distância, você já tem que ter feito essa possibilidade de, e se eu for aprovado? Será que eu vou mesmo assim? A mesma coisa eu falei com ela em relação ao vestibular da PUC Paraná. Se ela tivesse passado no Paraná, ela teria ido ou também teria pesado essa questão de ficar longe da família? E claro que isso é um ponto muito importante. A gente sofre no decorrer desses 6 anos, a gente sofreu muito porque em vários momentos a gente queria estar mais próximos das nossas famílias, né? Tanto da mãe, dos avós, do meu pai, enfim, a gente queria estar mais próximo, mas foi um sacrifício que a gente teve que fazer nesse momento para agora, em dezembro desse ano, no momento que eu tô gravando esse vídeo, faltam 99 dias pro fim da faculdade, pra gente voltar para São Paulo e restabelecer esse vínculo mais próximo da família que a gente tanto quer, da família e dos amigos. Agora falando sobre a minha decisão em relação à minha profissão. Como eu também já tinha isso decidido, eu já voltei para São Paulo já sabendo que, olha, eu vou chegar segunda-feira, eu tinha pedido a sexta-feira de folga, que foi o dia da matrícula, passamos o final de semana em casa, já era uma semana que ia ser carnaval, e aí o pessoal do primeiro ano só ia voltar na semana seguinte do carnaval, então a gente teve de sábado até o outro sábado para organizar a mudança da Thaís, e a gente combinou o seguinte: Thaís veio primeiro para Rio Preto, a gente fez uma mudança assim dos itens essenciais, colchão inflável, não tinha nem geladeira direito. Na primeira semana ela ficou praticamente vivendo de comida de delivery, na época nem tinha esses aplicativos como tem hoje, e indo no shopping porque não tinha geladeira, não tinha onde armazenar, então era cama e água praticamente dentro de casa até a gente terminar a mudança. Eu fiquei em São Paulo porque eu tinha que pedir demissão no meu emprego, fazer um aviso prévio, eu combinei, em vez de realizar os 30 dias de aviso prévio, eu fiz 15 dias de aviso prévio, e ao mesmo tempo, no decorrer desses 15 dias, eu continuei encaixotando tudo, pintando apartamento para entregar para imobiliária e organizando todo o restante da mudança. No primeiro final de semana que a gente veio em 2 carros, a gente veio com o nosso carro na época e com o carro da minha sogra também, que veio para ajudar com a tia, prima, todo mundo veio para ajudar a limpar o apartamento, para entrar com as primeiras coisas. Já deixamos tudo que podia deixar aqui para Thaís ficar nesses primeiros dias, e depois ficou um carro aqui, e depois eu voltei para São Paulo com a minha sogra. Quando eu voltei pro meu trabalho, eu marquei uma reunião com o meu chefe na época e contei para ele já estava sabendo do processo de vestibular da Thaís, na época minha noiva, e eu falei com ele, eu lembro que o nome dele era Sérgio, né? Eu falei: Serginho, eu tenho uma notícia boa para te contar, mas talvez para vocês não seja tão bom assim. E ele falou: não, conta aí, o que foi? Eu falei assim: bom, acontece que a Thaís foi aprovada na faculdade de medicina, você lembra que eu te falei mais ou menos um ano atrás que ela estava prestando os vestibulares, e a gente fez a matrícula dela esse final de semana lá em Rio Preto, e eu vou mudar para lá também com ela, então por isso eu tô pedindo demissão, pedindo as contas, quero organizar a minha saída aqui para não ficar pendente nada para quem for entrar na minha vaga, e agradeço a oportunidade. Eu não tinha nem mais o que discutir ou ouvir uma contraproposta nem nada, porque para mim era inconcebível a ideia de que eu ia continuar trabalhando em São Paulo e a Thaís estudando aqui em Rio Preto, e a gente namorando à distância, pagando 2 aluguéis, enfim, fazendo todo esse trâmite durante 6 anos. Então, indiscutivelmente, já era certo que eu vinha para Rio Preto, eu só precisava acertar quantos dias eu ia precisar. Eu já tinha um projeto de freelancer que eu trabalhava com um amigo meu, que servia como uma renda extra. No começo da faculdade, o tio da Thaís também garantiu o pagamento do aluguel do apartamento que a gente morava. A gente já morou em 3 lugares diferentes aqui em Rio Preto. A gente foi mudando de acordo com as necessidades de cada época. Agora, essa é a última casa que a gente vai morar em Rio Preto, porque a gente vai voltar para São Paulo. Daqui a pouco a gente começa mais um processo de mudança, de encaixotar tudo de novo, colocar no carro, chamar caminhão de mudança, enfim, é aquela
loucura de quem já mudou sabe como é que é. E aí, no primeiro ano, eu tinha esse freelancer que eu fazia, que já me garantia uma parte de uma renda, e eu já comecei a procurar emprego. Como eu vinha da agência de publicidade, de uma agência grande lá de São Paulo, confesso que eu não tive dificuldade para conseguir um emprego aqui. Aqui a gente tem um mercado publicitário muito bom, muitos clientes das agências de publicidade que eu trabalhei aqui são da parte médica, são da parte de consultório, são clínicas, então assim, fato é que cerca de 2 meses que eu tava morando aqui, eu já consegui um emprego de carteira assinada, de 8 às 18, tudo certinho, então foi muito bom pra gente já ter uma garantia melhor de que as coisas iam andando em relação ao decorrer dos 6 anos, que a gente não queria contar com o apoio da família durante todo o período da faculdade, durante toda essa jornada, tanto que por isso a gente vem implementando a nossa lojinha, o nosso trabalho nas redes sociais, enfim, tudo que a gente conseguisse fazer para andar com as próprias pernas. Em relação ao final da mudança, veio com uma van que fez a parte da mudança mais grossa, assim, de sofá, geladeira, fogão, nossa, televisão, enfim, veio um monte de coisa nessa van. Eu vim no sábado, voltei no domingo de manhã junto com a van, porque eu precisava ainda continuar pintando apartamento e entregando. Na última parte da mudança, como eu tinha o carrinho velhinho lá que eu trouxe de BH, eu simplesmente enchi o carro com tudo que precisava, porque afinal de contas eu precisava entregar o apartamento, não queria deixar coisas na casa do meu pai ou na casa da mãe da Thaís. Então assim, o carro veio abarrotado. O carro estava muito cheio, com todos os detalhes, e a gente não consegue imaginar o tanto de coisa que a gente tem até querer colocar tudo dentro de um Corsinha 96 pequenininho. É impressionante. Por um breve tempo a gente ficou com os 2 carros aqui, mas não fazia sentido aqui em Rio Preto, porque realmente não tem tanta necessidade de manter tantos carros aqui numa cidade onde a gente resolve praticamente tudo a pé. Então a gente rapidamente vendeu esse outro carro, que era um carrinho mais antigo, e ficou apenas com um, até depois que a gente trocou de carro de novo para economizar uma grana e tudo mais. Então foi esse o processo, tanto de demissão quanto de mudança propriamente dita. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu pensei em falar sobre o processo de se estabelecer em Rio Preto como profissionais aqui dentro enquanto está acontecendo com a faculdade. A gente já fez um vídeo parecido com esse, que a gente abordou sobre maneiras de ganhar dinheiro enquanto estuda na medicina, mas se vocês tiverem interesse, comenta aqui embaixo que eu já faço para vocês um vídeo entrando em um pouco mais de detalhes sobre o custo de vida em Rio Preto, sobre os lugares para morar, o que eu acho da cidade, e a gente faz um apanhado assim das primeiras impressões de Rio Preto. O que vocês acham? Comenta aqui para mim. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!